Estima-se que existam mais de 7.000 obras paradas no Brasil. Dentre elas estão as mega-obras, que na maioria só servem para torrar o meu e o seu dinheiro. Dizem que por trás de cada mega-obra brasileira existe uma mega-propina, uma mega-enrolação e um mega-desvio de dinheiro público. Quando falamos dessas obras, logo lembramos da Copa de 2014, quando o Brasil mandou para o ralo mais de 25 bilhões de reais. Então, já vai preparando o seu lenço ou nariz de palhaço, porque esse vídeo aqui é para deixar qualquer um revoltado. Eu sou o Ricardo Bressan e hoje você vai conhecer algumas das mega-obras abandonadas no Brasil. Antes de começarmos, já deixa aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo? Estamos na praia de Iracema, em Fortaleza, onde um projeto ambicioso, que foi idealizado em 2008, nunca chegou ao fim. A construção do Aquário Ceará foi iniciada em 2012 e a previsão era de que a obra ficasse pronta em 2014 para a Copa do Mundo. O projeto faraônico seria o maior aquário da América Latina, com 25 mil metros quadrados de área construída, capacidade para 15 milhões de litros de água, 38 tanques, 6 piscinas, 2 cinemas e um auditório para 300 pessoas, além de abrigar 35 mil animais marinhos de 500 espécies diferentes. Mas em 2015, a obra, que estava com cerca de 70% da estrutura pronta, foi interrompida e segue abandonada até hoje. A ação do tempo e da maresia vem deteriorando o que ainda resta da estrutura. O Aquário Ceará já custou 200 milhões de reais e caso um dia a obra seja retomada, o custo total pode passar dos 500 milhões de reais. O que era para ser sinônimo de mobilidade para Cuiabá, no Mato Grosso, acabou tendo o efeito oposto. A construção do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, de Cuiabá, foi iniciada em 2012 e deveria ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014. A obra foi interrompida em 2015. 10 anos depois do início da construção, o VLT de Cuiabá segue abandonado e já consumiu impressionante 1 bilhão de reais. Os vagões do VLT estão abandonados em um pátio e podem ser vendidos para algum estado, o que deve amenizar o projeto bilionário. Isso porque o governo do Mato Grosso decidiu transformar o VLT em BRT, que é uma faixa prioritária para ônibus ao invés de ser sobre trilhos. Logo, os vagões não serão mais necessários. A obra vai custar mais 468 milhões de reais. O que poderia dar errado ao construir um aeroporto no meio do nada? Nada não é a resposta. Muita coisa deu errado. O Parque Nacional Serra da Capivara é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Visando atrair os 18 mil turistas que visitam o parque todo ano, o governo do Piauí decidiu construir um aeroporto em São Raimundo Nonato, a cidade mais próxima. A construção foi iniciada em 2004, mas só terminou em 2015. Acontece que depois de investir 22 milhões de reais na construção do aeroporto, os custos não se pagaram. A manutenção gira em torno de 1,8 milhão de reais por ano, mas o aeroporto, que tem formato de uma capivara, recebe menos de 80 passageiros por mês e nunca teve um voo comercial. As companhias aéreas alegam falta de demanda e inviabilidade na operação. Uma cidade universitária tem basicamente 2 objetivos: prover moradia barata para os estudantes e reunir todo o centro acadêmico em um só lugar. Em meados de 2013, foi iniciada a construção de uma cidade universitária em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas.
A obra foi interrompida em 2017 e segue parada até hoje. A cidade universitária de Manaus teria uma área construída de 13 mil metros quadrados e iria abrigar cerca de 2 mil estudantes. A obra custou 92 milhões de reais e, caso algum dia seja retomada, pode chegar a impressionantes 700 milhões de reais. Idealizada em 2002, a ferrovia Transnordestina prometia ser uma verdadeira revolução no transporte ferroviário brasileiro. A construção começou em 2006 e deveria ter sido finalizada em 2010. Em 2016, 6 anos depois da primeira previsão de entrega, a construção foi interrompida por conta de escândalos de corrupção. Parte da Transnordestina já estava pronta quando a obra foi abandonada. O custo foi de impressionantes 6 bilhões e 270 milhões de reais. Em 2019, as obras foram retomadas e a previsão é que a ferrovia fique pronta até 2025. 18 anos após o início das obras, a Transnordestina finalmente parece ter entrado nos trilhos. Com mais de 1.700 quilômetros de extensão, a ferrovia vai ligar os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, se tornando o principal meio de transporte de insumos agrícolas, grãos e minérios para os portos do Nordeste. No meio da Mata Atlântica da Serra do Mar, em São Paulo, uma construção destoa da vegetação. Um viaduto, ou pelo menos uma parte, abandonado há mais de 40 anos. O viaduto tem 360 metros de comprimento e 29 metros de largura. A construção foi iniciada em 1974, mas nunca foi concluída. O projeto ligaria a cidade de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a Ubatuba, em São Paulo. Hoje em dia, o viaduto abandonado é usado por praticantes de salto de pêndulo. A obra custou 59 milhões de dólares. Na zona norte do Rio de Janeiro, foi inaugurado em 2011 o Teleférico do Alemão. O projeto iria ligar 7 comunidades do Complexo do Alemão, trazendo mobilidade para os moradores. Essa era mais uma obra preparatória para a fatídica Copa de 2014, que, por milagre, pelo menos, ficou pronta a tempo. O funcionamento do Teleférico do Alemão foi interrompido em 2016 e segue abandonado até hoje. A obra custou 235 milhões de reais. Localizado em Taguatinga, no Distrito Federal, esse seria o novo complexo administrativo do estado. A obra começou em 2009 e ficou pronta em 2014, mas o complexo nunca foi ocupado. Com 182 mil metros quadrados, o Centro Administrativo do Distrito Federal tem 16 prédios e deveria abrigar em um único local a sede do governo do estado e seus 13 mil servidores. Mas esses servidores nunca se mudaram para lá de fato. Isso porque a parte interna dos edifícios não foi construída. O complexo, que mais parece uma cidade fantasma, segue abandonado até hoje. A obra custou 1,5 bilhão de reais. Localizada em Aparecida, no interior de São Paulo, esta estátua está abandonada há 5 anos. A construção começou em 2017, mas foi interrompida em 2019. A estátua foi doada por um escultor que bancou com recursos próprios a sua construção. Ele já gastou cerca de 8 milhões de reais na obra. Montada, a estátua de Nossa Senhora vai medir 50 metros de altura, 12 metros a mais que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas o escultor e a prefeitura alegam não terem recursos para terminar a obra, que deve custar mais 300 mil reais. A vegetação e a ferrugem tomam conta do que ainda resta da construção. Isso porque partes da estrutura foram furtadas. As construções do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro tiveram início em 2006, com a previsão de serem encerradas em 2011, o que não aconteceu até hoje. Cerca de 80% das obras já estavam concluídas
quando foram descobertas fraudes na construção. Mesmo inacabado, o complexo é a maior obra da história da Petrobras, que visava processar o petróleo e o gás extraídos no pré-sal. 18 anos depois, o complexo, que fica localizado na cidade de Itaboraí, está completamente abandonado. A obra custou mais de 47 bilhões de reais. Esse seria o maior residencial do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. Seria, se tivesse sido entregue, o que não aconteceu. A obra foi iniciada em 2014, mas foi interrompida 3 anos depois, com 70% da construção concluída. Há 8 anos, as famílias maranhenses contempladas no programa esperam pelo fim das obras, que seguem abandonadas até hoje. O projeto já custou 300 milhões de reais. Iniciada em 1984, a usina nuclear de Angra 3 é a obra pública inacabada mais antiga do Brasil. 2 anos após o seu início, a obra foi interrompida, tendo 60% do seu projeto concluído, e desde então nunca mais foi finalizada. Localizada no Rio de Janeiro, a polêmica primeira usina nuclear brasileira tinha a promessa de substituir parte das hidrelétricas. A obra foi retomada em 2010, mas parou novamente em 2015 e o seu orçamento atualmente já passa de 26 bilhões de reais. Além do prejuízo de não estar operacional, a usina tem um alto custo para manter pelo menos o que já tem construído nesses 38 anos. Planejado para ser um anel viário ao redor da Grande São Paulo, o trecho norte do Rodoanel vem sendo inviabilizado há mais de 10 anos. A obra foi iniciada em 2012, mas foi interrompida em 2016. Com uma extensão de 180 quilômetros no total, o Rodoanel Norte já estava quase concluído quando foi abandonado, faltando 44 quilômetros. O problema é que alguns trechos da obra abandonada apresentaram graves problemas estruturais, o que deixa a situação ainda mais complicada. A obra custou 5 bilhões de reais e pode chegar a 11 bilhões caso seja retomada. Então é isso, galera! Qual dessas mega obras mais chamou sua atenção? Escreve aí nos comentários e não esquece do mega like, hein? Até logo!